Viver sob a direção do Espírito Santo significa reconhecer que nenhum passo é acidental e que Deus deseja guiar cada decisão, cada palavra e cada movimento do nosso dia. Ele não conduz através do medo, da pressão ou da confusão, mas pela paz que excede todo o entendimento. A Bíblia declara: os passos do homem justo são firmados pelo Senhor. Salmos 37, 23, lembrando-nos que há um caminho preparado por Deus para aqueles que se rendem à sua voz. Quando buscamos o Senhor antes de agir, deixamos de andar por impulso e passamos a caminhar por revelação. Assim, a vida deixa de ser guiada por circunstâncias e começa a ser conduzida pelo próprio Espírito, que ilumina o caminho e ajusta nossos passos segundo a vontade perfeita de Deus. Quando nos colocamos diante de Deus no início do dia, não estamos apenas cumprindo um hábito devocional, mas entrando num processo de realinhamento espiritual. Antes de enfrentarmos vozes, pressões e demandas, entregamos o coração ao Espírito para que ele ajuste nossa perspectiva e nos traga clareza. A palavra nos lembra que em teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Isso significa que a verdadeira direção nasce de uma postura de rendição, não de esforço humano. Este momento de oração não é algo a ser apressado, é um espaço sagrado onde permitimos que Deus restaure a ordem interior, aquiete a alma e reposicione nossos passos. Quando o Espírito é honrado primeiro, todo o restante do dia encontra o seu lugar. Responder ao mover de Deus requer não apenas ouvir, mas participar ativamente daquilo que o Espírito está fazendo em nós. A fé cresce quando é expressa, e por isso somos chamados a declarar com intencionalidade o nosso desejo de ser guiados por Ele. A Escritura afirma: crie por isso. Falei 2 Coríntios 4, 13, lembrando-nos que a nossa voz sela aquilo que o coração crê. Ao declarar Espírito Santo guia-me, abrimos espaço para a ação divina e alinhamos nossa vontade com a vontade do Pai. Esse envolvimento não é mero formalismo, mas um passo de entrega que rompe a passividade espiritual e desperta sensibilidade à direção de Deus. Assim, cada palavra de fé se torna uma semente que prepara o coração para ouvir, obedecer e caminhar segundo o Espírito. Ser conduzido por Deus não é um conceito abstrato, mas uma promessa firme revelada nas Escrituras. A Bíblia afirma que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, Provérbios 20, 24, e que o Senhor firma os passos de quem nele se agrada, Salmos 37, 23. Isso significa que a direção divina não depende de nossa capacidade, mas da nossa rendição. Quando confiamos no Senhor e deixamos de apoiar-nos apenas em nossa própria compreensão, Ele mesmo endireita os caminhos tortuosos e revela o melhor percurso. Provérbios 3, 5, 6. Ser guiado por Deus implica abandonar o controle e permitir que o Espírito Santo ilumine nossos pensamentos, proteja nossas escolhas e afaste aquilo que não provém dele. Assim caminhamos, não por tentativa e erro, mas por propósito e revelação. Para ouvir claramente a direção do Espírito Santo, é necessário silenciar as vozes que competem com a voz de Deus: o medo, a ansiedade, as opiniões humanas, lembranças feridas e até o diálogo interno que contradiz a verdade bíblica. A palavra declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não seguirão o estranho. João 10, 4, 5. Isso significa que a confusão não vem do Senhor, pois Ele é Deus de paz, e não de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Renunciar a essas vozes é um ato espiritual. Rejeitamos pensamentos que paralisam, anulamos mentiras que distorcem nossa visão e escolhemos sintonizar o coração com o que o Espírito fala. Quando calamos o ruído interior, a direção divina torna-se nítida e o caminho passa a ser marcado por paz e não por pressão. Caminhar guiado pelo Espírito significa convidar Deus não apenas para os grandes momentos, mas para cada detalhe do dia,
conversas, decisões rápidas, encontros inesperados, responsabilidades e até os pensamentos que passam despercebidos. A Escritura nos ensina: confia ao Senhor. As tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Quando entregamos tudo ao Senhor, até o que parece pequeno ganha propósito. Nada é acidental quando Deus está à frente. Ele abre portas, fecha caminhos perigosos, revela o que estava oculto e ajusta nossa sensibilidade para reconhecer a sua mão em cada situação. Submeter o dia ao Espírito Santo é afirmar: não quero apenas viver, quero viver alinhado. E quando essa entrega é sincera, o dia deixa de ser comum e se torna um terreno preparado para direção, proteção e intervenção divina. A direção do Espírito Santo não se limita a mostrar qual passo dar, mas também a moldar quem nos tornamos enquanto caminhamos. Deus não guia apenas nossos caminhos, Ele aperfeiçoa nosso caráter para que possamos sustentar o propósito que Ele revela. A Bíblia afirma: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Essa transformação envolve purificar motivações, alinhar desejos, corrigir atitudes e remover tudo o que não reflete Cristo. Mais importante do que chegar ao destino é chegar transformado. Quando permitimos que o Espírito trate nosso interior, nossas decisões deixam de ser impulsionadas por emoções ou orgulho e passam a brotar de um coração moldado pela santidade. Assim, o caminho certo torna-se consequência natural de um coração alinhado com Deus. Quando entregamos nossas decisões, sonhos e relacionamentos ao Senhor, reconhecemos que Ele vê além do que nossos olhos alcançam. A palavra declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37, 5. Deus conhece as intenções, pesos ocultos, armadilhas invisíveis e oportunidades que ainda não surgiram. Por isso, apresentar tudo diante dele é um ato de confiança e proteção espiritual. Entregamos os sonhos para que ele refine o que é dele e remova o que é apenas desejo humano. Colocamos relacionamentos diante do Pai para discernir quem edifica e quem desvia. Submetemos decisões para receber sabedoria e direção. Quando Deus está envolvido em cada área, o futuro deixa de ser incerto e passa a ser um terreno onde o Espírito Santo prepara a linha e confirma cada passo com segurança e propósito. Submeter nossas emoções e ações ao Espírito Santo é essencial para viver um dia verdadeiramente guiado por Deus. Muitas vezes, não tropeçamos por falta de informação, mas por reagirmos com base em sentimentos desregulados ou pressões internas. A Escritura nos orienta: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Salmos 62, 8. Quando entregamos nossas emoções, permitimos que o Espírito governe nossas reações. Quando consagramos nossas palavras, deixamos que ele seja o filtro que molda o que dizemos. Colossenses 4, 6. Quando rendemos nosso trabalho e agenda, reconhecemos que não queremos produtividade sem propósito, mas passos ordenados. Assim, cada tarefa, conversa e decisão torna-se um ato de obediência, e o dia inteiro passa a ser conduzido pelo ritmo da graça e não pelo peso da urgência. Para andar em verdadeira direção divina, é necessário identificar e rejeitar tudo aquilo que tenta desviar nossa mente da verdade de Deus. A Bíblia declara: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33, deixando claro que qualquer voz que gere caos, pânico ou dúvida paralisante não procede do Senhor. O medo se apresenta como lógica, a ansiedade como urgência e a mentira como prudência, mas todas elas distorcem a percepção espiritual. Por isso resistimos ao que não vem de Deus e alinhamos nossa mente à palavra que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando renunciamos essas influências,
O coração se firma, a mente se clareia e o caminho se ilumina. A paz torna-se o árbitro que confirma cada passo e a confusão perde o poder de ditar nossas escolhas. Viver segundo o Espírito Santo significa abandonar a urgência da carne e abraçar o ritmo de Deus. O mundo nos empurra com pressa, comparação e autopreservação, mas o Espírito nos conduz com paz, clareza e propósito. A Escritura afirma: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Isso implica que não basta ter fé. Precisamos caminhar na velocidade que Deus estabelece. Há momentos em que Ele diz, espera, e outros em que Ele diz, agora. Há portas que Ele abre sem esforço e outras que Ele fecha para nos proteger. Ser guiado é escolher confiar no tempo, na direção e no método de Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente. Assim, nossos passos deixam de ser impulsionados por emoções ou pressões e passam a ser marcados pela obediência, revelando um caminhar estável, maduro e cheio de propósito espiritual. Quando buscamos a direção de Deus, não caminhamos sozinhos. Somos parte de um povo que também necessita de clareza, força e consolo. Por isso levantamos intercessão por todos os que anseiam ouvir a voz do Senhor. A Escritura nos lembra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Salmos 23, 1, 3. Assim oramos para que cada coração seja inundado por essa mesma direção, que a confusão ceda lugar à paz, que o medo seja substituído por confiança e que o Espírito Santo ilumine cada passo. Declaramos que ninguém está atrasado, esquecido ou fora do alcance de Deus. E ao encerrar, somos chamados a responder com fé, entregar o dia, ajustar a postura do coração e escolher seguir a voz do Espírito. Cada decisão torna-se uma declaração de obediência e cada passo um testemunho de que Deus continua guiando aqueles que o buscam com sinceridade. Se esta mensagem falou ao seu coração e reacendeu em você o desejo de ser guiado pelo Espírito Santo, não guarde isso apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de direção, de paz, ou de um lembrete de que Deus ainda conduz os passos dos que confiam nele. Deixe também o seu comentário, declarando aquilo que você está buscando que o Senhor alinhe hoje em sua vida. Sua palavra de fé pode fortalecer outra pessoa. E se você deseja continuar caminhando diariamente em direção à vontade de Deus, inscreva-se no canal para receber orações e mensagens que edificam o espírito e renovam a alma todas as manhãs. Que cada gesto seu seja uma resposta ao mover de Deus e um passo consciente rumo a uma vida completamente guiada pelo Espírito.